Você não consegue ir embora, mas isso não pode ser amor, pode ser vício emocional, porque amor ele não te prende de forma alguma, mas o vício prende e prende isso muito forte. Você sabe que não é saudável, sabe que dói, você sabe que você deveria ter saído, mas sempre acaba voltando novamente aonde te machuca, porque quando você se afasta, você sente abstinência, você fica inquieto, ansioso, com saudade exagerada. Isso não é paz, isso é urgência, porque você não sente estabilidade, você sente a necessidade e começa realmente a perceber que aquilo não é leve, mas é complicado, e isso acaba te prendendo, não te deixa livre. Aqui vai a verdade aqui que ninguém quer ouvir, mas eu vou te contar mesmo que você não queira. Algumas relações funcionam como uma droga emocional, porque é alterna entre a dor e a recompensa, ou seja, é o mesmo sistema que faz com que uma pessoa viciada em drogas, viciada em álcool, viciada em jogos, acontece com o cérebro, viciado em dopamina, aquele sistema de dor, mas aí depois tem aquela dor de arrependimento, mas aí se a pessoa não faz o uso da substância, o corpo começa a pedir, começa a dar sinais e precisa daquela dopamina de novo. E o vício emocional também é a mesma coisa. Pessoas que não conseguem se libertar de relacionamentos tóxicos, de parceiros tóxicos, e aquilo está acabando com ela, está matando ela, mas ela não consegue. E uma vez que o drogado, por que uma pessoa que é viciada há muito tempo em drogas, ela em álcool, ela precisa de uma internação? Por quê? Porque a síndrome de abstinência é severa, porque acostumou. Então o corpo começa a pedir. Então tem muitas pessoas que têm diversas reações na síndrome de abstinência. Agora, com relação a relacionamentos, aos vícios emocionais, é muito mais difícil, é complicado, porque a pessoa se acostumou a viver machucada do que enfrentar aquela síndrome de abstinência. Então, e distância e intensidade. Então uma pessoa que é manipuladora, é uma pessoa que, principalmente as mulheres dizem, nossa, o cafajeste, ele faz com que a gente fica presa. Não, ele causa aquele momento de dor, ele não fica disponível o tempo todo, ele some, desaparece. Aí a mulher fica ali perguntando o que aconteceu, o que será. E aí de repente quando ele aparece, ela se entrega toda. Por quê? Dor e recompensa. E se o cérebro, ele se condiciona a isso, a dor da ausência com a compensação da presença, distância e intensidade, ausência e migalhas, e isso ativa o cérebro humano, o mesmo sistema do vício. E é isso que os coaches, e eu vou denunciar aqui, e é isso que os coaches de sedução têm ensinado para você manipular as pessoas, que tem ensinado muitos homens de uma maneira errada, usar essa questão da ausência e presença, a questão da dor, justamente para quê? Para despertar essas coisas nas mulheres, iludir as mulheres, enganar as mulheres, simplesmente usá-las e descartá-las fora. E muitas mulheres que aprendem esse sistema de manipulação, de dor e recompensa, distância, intensidade, ausência e migalhas, para manipular os homens, usá-los, tomar-lhes todos os recursos e manipulá-los. Então, a diferença está entre que muitas vezes o cafajeste, o Zé Droguinha, aqueles outros homens usam isso de uma maneira inconsciente, até mesmo de maneira consciente, porque hoje tem diversos coaches ensinando isso, que nada mais é do que a psicologia sombria de manipulação. E existem aquelas pessoas que são manipuladoras por natureza e que têm um conhecimento profundo dessa psicologia. Então, se liberte disso.
E o labirintos afetivos está aqui justamente para denunciar que talvez você esteja sendo vítima de manipulação e você não está preso à pessoa, mas você está preso ao ciclo, você está preso ao que aquela pessoa te faz você sentir e consequentemente aquela pessoa fazendo você sentir isso, aquilo que te deixa presa a ela. E esse ciclo, eu sinto muito te dizer, é um ciclo muito difícil de se romper. Agora, imagine aqui comigo essa cena, a pessoa some, aí você sofre, promete que não volta, mas quando ela manda a mensagem, você sente alívio, o seu corpo relaxa, o seu coração acelera, você se sente vivo ou viva de novo, esquece tudo, aí na próxima ausência, o ciclo acaba recomeçando. Aí você sofre, você espera, recebe migalha, sente euforia, sofre de novo, espera de novo, recebe migalha de novo, sente euforia de novo e sofre de novo e fica nesse círculo infinito, destrutivo, porque isso não é amor constante não, isso é um reforço intermitente da manipulação e isso é vício emocional, porque a pessoa que é manipuladora, ela vai fazer despertar em você isso, vício emocional, porque o cérebro humano ele se apega muito mais àquilo que é imprevisível do que àquilo que é estável, porque quando você nunca sabe quando vai receber atenção, você valoriza mais cada pequena dose de atenção e isso acaba criando o que? Dependência, porque você não está buscando amor, você está buscando alívio, alívio da ansiedade, alívio do medo de abandono, alívio do vazio. Mas alívio não é conexão de forma alguma, é anestesia temporária e toda anestesia uma hora ela passa, mas eu preciso ser firme e honesto com você mesmo que você não queira ouvir. Enquanto você continuar chamando vício de amor, vai continuar se destruindo, vai continuar sendo alvo de manipulação de homens e mulheres inescrupulosos, você não está apaixonado, você está condicionado emocionalmente, você está sendo manipulado e manipulada por muitas vezes uma pessoa de uma maneira inconsciente ou de uma maneira consciente, inclusive mau caráter. E vício ele não se resolve com mais exposição, se resolve com distância, com corte, com consciência, porque ninguém se liberta de um vício mantendo contato constante com ele de forma alguma, porque o amor saudável ele não gera abstinência, ele gera segurança. E aqui o labirintos afetivos existe para te ajudar a identificar esses ciclos e denunciar aqui a manipulação que esses coaches de sedução têm ensinado na internet para manipular você, manipular os seus sentimentos em benefício próprio, porque aqui a gente fala sobre dependência emocional, apego ansioso, reforço intermitente e trauma bonding, como romper os vícios tóxicos aqui, porque você não nasceu para viver uma montanha-russa emocional, que na verdade essa montanha-russa emocional é uma arma de uma pessoa manipuladora, porque você merece estabilidade, e estabilidade não é sem emoção, é sem caos, sem aquela coisa, que talvez você não ame demais, talvez você esteja viciado, e admitir isso não é vergonha, é libertação, porque quando você entende que não é amor, você para de romantizar aquilo que te destrói e começa a se escolher, porque se esse vídeo aqui te fez enxergar algo difícil, comenta aqui. Eu quero quebrar o ciclo e fica, porque aqui no Labirintos Afetivos a gente não ensina você a amar menos, ensina você a amar sem se viciar e principalmente denuncia as armas de alguém que usa a manipulação. E se você esse vídeo teve valor para você,
deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E se você precisa de conselho, de orientação e quer que a sua história vire aqui um vídeo para edificação do nosso público, da nossa comunidade, mande a sua história aqui para labirintosafetivos@gmail.com e até o próximo vídeo.